Saudações de paz. Eu me chamo Gabriel Martins e seja bem-vindo ao nosso devocional. O texto que nós leremos hoje está localizado em 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 17. É uma das orações do profeta Eliseu. O texto diz assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Israel está sendo afrontada pela Síria aqui, nesse contexto. O rei da Síria fazia vários planos, arquitetava várias maneiras de fazer emboscada contra Israel, só que estava dando errado. E ele chegou à seguinte conclusão: tem alguém aqui no nosso meio que está dedurando, que está contando as nossas armações, e Israel está conseguindo ter livramento. E alguém disse: meu rei, não tem alguém dedurando, não. Na verdade é que tem um profeta lá em Israel, lá na Samaria, que tudo que o Senhor em secreto está tentando tramar, Deus, o Deus que eles servem, revela para o profeta, e o profeta passa essas informações. E o rei mandou que grande número de soldados fossem prender Eliseu. E o texto diz que logo pela manhã cedo, quando um moço de Eliseu acorda, e aquele moço é o Geazi, tá, gente? O Geazi. Por certo é que ele fica espantado e ele diz: meu senhor, nós estamos cercados, o que é que a gente vai fazer? E com muita calma o profeta diz para aquele moço: olha, não entre em desespero, porque são muito mais aqueles que estão conosco do que estão com eles. Nesse momento ele faz essa oração que a gente leu, pedindo para que o Senhor abra os olhos daquele moço. E quando ele enxerga, ele vê vários cavalos, carros de fogo, todos cercando aquele lugar ali. Então, a reflexão de hoje é a seguinte, gente: quantas das vezes nós não entramos em crises? Isso faz parte de quem nós somos realmente. Certa vez os discípulos acordaram Jesus no meio daquela tempestade, fazendo esse questionamento: Senhor, tu não se importa que a gente pereça? E às vezes o nosso pensamento realmente é esse, né? Que a gente está abandonado, que nós estamos sós. Só que essa mesma oração que o profeta fez aqui é a mesma oração que hoje eu quero fazer com você. Quero que a gente olhe para esses textos e fale: Senhor, abre os meus olhos, porque nesse momento eu só estou enxergando a multidão de dificuldade, eu só estou enxergando a multidão que essa enfermidade representa. E na medida que o Senhor vai abrindo os nossos olhos, a gente percebe que nós não estamos só. O próprio João disse: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, hoje, diante dessa circunstância, a gente lembra que alguém antes da gente também entrou em desespero, entrou em crise, tinha vista, mas não tinha visão. Então, o texto fala que naquele momento o profeta também fez uma oração inversa. Enquanto ele fez uma oração para que aquele moço pudesse enxergar, ele também fez uma oração em seguida para que aquele exército ali perdesse a vista. E todos foram atingidos de uma cegueira, a ponto que ele conduziu e levou todo aquele exército até no meio ali da Samaria. E o texto nos mostra ali que eles não conseguiram capturar, não conseguiram ferir o profeta Eliseu, inclusive nunca mais entraram em Israel. A guerra continuou, porém nunca mais eles entraram ali, o texto nos diz. Então isso nos mostra que nós temos um Deus que vela pelo seu povo, que cuida assim dos seus escolhidos. A palavra nos diz que certa vez, quando aqueles homens estavam ali tentando entrar na casa de Ló, querendo possuir aqueles 2 mensageiros ali, eles estenderam as mãos e eles também foram atingidos por uma cegueira, a ponto que eles não conseguiam achar, por assim dizer, a maçaneta da porta, não conseguiam entrar na casa de Ló. Então nós temos um Deus que intercede pelas nossas vidas, um Deus que nos dá a vista para que a gente possa
e visão para que a gente possa perceber que Ele não nos abandonou e que também Ele é aquele que confunde os nossos inimigos. Então, que nessa noite a gente possa descansar no nosso Deus, sabendo que Ele não nos abandonou. E mais, e muito maior, é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, se eu posso dar uma palavra aqui hoje, para que a gente possa pensar, refletir, que a gente possa descansar no Senhor e que no momento do desespero que a gente ainda consiga fazer essa oração: Senhor, abre os nossos olhos, abra a nossa visão, nos dê essa vista, sim, Senhor, para que a gente não caia na murmuração, mas que a gente passe pelo caminho do lamento, que a gente lembre que o Senhor não nos abandonou. Que Deus abençoe todos vocês e um forte abraço.